Muito bem, bom dia a todos. Nossa reunião está sendo gravada a partir de agora. Hoje é aula de anatomia. Então, hoje nós vamos ver a teoria do sistema arterial, do sistema venoso e do sistema respiratório, ok? Então, eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos lá. Estão vendo a tela? Sim. Beleza. Vamos lá. Vamos lá, sistema arterial, tá? Então, na outra aula teórica que a gente teve, na última aula teórica que a gente teve, a gente viu sobre o coração, né? Então, a gente viu o quê? Que todo vaso que entra no coração é uma veia e todo vaso que sai do coração é uma artéria, né? Independente do tipo de sangue que leve. Então, o que a gente tem? Que as artérias saem do coração. Muito bem. Nós temos duas grandes artérias no nosso corpo, tá? Nós temos a artéria troncopulmonar, tá? Que sai do ventrículo direito, e a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo. Essas são as principais artérias do nosso corpo. E todas as artérias demais artérias do nosso corpo derivam dessas artérias. Então, todas as artérias do corpo são ramos destas duas aqui, ok? Muito bem. As artérias, elas possuem 3 camadas, que são camadas muito importantes. Nós temos aqui uma camada mais externa. Só um pouquinho, voltar aqui. Temos uma camada mais externa, tá? Que a gente chama de túnica externa ou túnica adventícia. Uma camada intermediária, que é a túnica média. Essa túnica média, ela é muito importante, por quê? Porque a túnica média, ela tem fibras musculares, então é a túnica média que permite que a artéria pulse. A artéria pulsa porque tem fibras musculares, tá? São 1000 fibrilas musculares, né? Não são fibras musculares enormes, gigantes. Não, são pequenas fibras musculares. Tá? E uma camada interna que vai formar a túnica íntima. A túnica íntima. A túnica íntima faz o revestimento dessa camada interna, para impedir que esse sangue que está circulando por dentro dessa artéria se extravase. Não, eu não quero que ele saia vazando por aqui, né? Eu quero que ele vá percorrendo por dentro do tubo. Então, com isso, a gente tem essa túnica que vai permitir vai fazer esse revestimento interno, impedindo, então, que esse sangue saia por outros caminhos, né? Aqui, deixa o pessoal entrar. Muito bem. Então, como nós já falamos, as duas principais artérias. Tá? Só um pouquinho, tem gente entrando. Então, olhem só. Aqui, ó, a artéria troncopulmonar. Então, vamos falar da artéria troncopulmonar. Ela sai da onde? Ela sai de dentro do ventrículo direito. Então, olha só. Essa aqui que está em roxinho é a artéria troncopulmonar. A artéria troncopulmonar, o que acontece? Ela tem, ela é uma artéria, mas ela está levando sangue
venoso, ela é uma exceção. Vamos lembrar, do lado direito do pulmão, do lado direito do coração, circula apenas sangue venoso. E essa artéria sai do ventrículo direito. Portanto, ela vai levar sangue venoso. Olha o nome dela, artéria troncopulmonar. Bom, duas observações. Então, olha só. Se eu vou falar dessa artéria aqui, eu tenho que pensar assim. Primeiro de tudo, tá? Olha aqui, ó. Quando a gente tem a palavra tronco, sempre que eu tenho a palavra tronco, significa o quê? Significa que vai impedir. Tá? Sempre que eu tenho a palavra tronco, significa que vai dividir. Então, só a artéria tem tronco. Veia não tem tronco. Mas a artéria tem tronco. Então, tem tronco, significa que vai se dividir. Artéria troncopulmonar. Opa, tem tronco. Então, ela vai se dividir em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. A artéria pulmonar direita vai para onde? A artéria pulmonar direita vai para o pulmão direito e a artéria pulmonar esquerda vai para onde? Vai para o pulmão esquerdo. Tá? Então, se eu olho a palavra, eu já sei. Ó, tronco pulmonar. Opa, tem a palavra tronco, significa que vai dividir. Vai dividir no quê? Ah, vai para onde? O pulmão, porque olha o nome dela, pulmonar. Então, a artéria troncopulmonar significa o quê? Significa que ela vai se dividir, ó, tronco, e vai dividir um ramo para cá, esquerdo, artéria pulmonar esquerda, e um ramo para cá, ó, que está passando embaixo do arco da artéria aorta. Tá? Olha aqui, ó, artéria troncopulmonar, que se divide em artéria pulmonar esquerda. Lembrem-se que vocês estão olhando para ele como se estivesse de frente para vocês, né? Como se estivesse de frente para vocês. Gente, a gente precisa organizar essa entrada de vocês na aula. Ó, toda hora eu tenho que... Porque para vocês o slide continua, mas para mim o slide fica entrando aqui, fica entrando o quadradinho de permissão. Vamos dar uma organizada nessa entrada na aula. Eu vou liberar a entrada de 5 em 5, beleza? 5 em 5 minutos. Então, quando for... Ó, mais gente entrando. A hora que começa a aula eu libero, daí a gente espera uns minutinhos para todo mundo entrar. Quem for chegando atrasado, eu vou liberar 8h25, 8h20, 8h25, 8h30, tá? Eu vou liberar sempre nos... Ó, mais gente chegando. Senão fica muito... Toda hora eu tenho que parar a aula para deixar o pessoal entrar. Então, eu vou liberar sempre nos minutos de 5 em 5, beleza? Pode ser? Pode ser, gente? Professora, eu cheguei agora, a senhora pode repetir a pergunta? Bom dia a todos. Bom dia, Soraya. Eu estava falando assim, que tem muita gente chegando atrasada. A maior parte está entrando atrasado ao invés de entrar no horário. Ó, mais gente chegando. Então, não é você, tá? É todo mundo. Tem assim, a hora que eu comecei a aula, tinha 18 pessoas. Então, essas entradas atrasadas, elas acabam atrapalhando um pouquinho, porque eu tenho que sair do meu slide para entrar na sala, para liberar a entrada. E isso faz com que eu tenha que... Eu saio do slide e volto no slide. Para vocês, o slide permanece, mas para mim, o slide, eu tenho que sair dele e voltar no slide. Uhum. Então, o que acontece?
Para que isso não atrapalhe tanto essas entradas, eu não me importo, gente, que vocês cheguem no horário que vocês puderem, tá? Eu prefiro que cheguem atrasados do que percam aula. Mas como a turma é muito grande, fica muita gente. Ó, chegou gente. A turma é muito grande, fica muita gente entrando de picadinho. Então, eu vou liberar as entradas. Ó, chegou mais gente. Eu vou liberar as entradas sempre nos horários de 5 em 5 minutos, ok? Então, comecei a aula 8h15, nos primeiros minutos ali a gente deixa para vocês irem entrando e tal, e depois eu começo. 8h20, 8h25, 8h30, eu dou uma olhadinha para ver quem tem, ok? Pode ser? Todos concordam? Pode ser, professora. Beleza. Daí, então, se demorar um pouquinho para entrar, é porque eu vou liberar de pouquinho, porque senão eu tenho que sair toda hora do slide, é ruim. Continuando, então, olhem lá. A artéria... porque, assim, se fosse um, tudo bem, né, gente? Mas é uma turma com muitos alunos. Então, olha lá. Artéria troncopulmonar se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Reparem que essas artérias estão indo para os pulmões. O que elas vão fazer lá no pulmão? O que as artérias vão fazer no pulmão, gente? Coragem, vamos lá. Vão fazer as trocas, né, dos gases. Isso. Elas estão levando o sangue o sangue venoso para que ele sofra a hematose, né? Sofra as trocas gasosas, e o sangue que era venoso se transforma em sangue arterial. Muito bem, muito bem. Tá? Então, a artéria troncopulmonar se divide em artéria pulmonar esquerda e artéria pulmonar direita. Leva o sangue venoso para os pulmões para que ocorra a hematose. Acabou a artéria troncopulmonar. Ela só tem esses dois ramos, ok? Claro que esses ramos vão se dividir em outros ramos um pouquinho menores, né? Mas essa é a base da artéria troncopulmonar, ok? Vamos falar um pouquinho sobre a artéria aorta. Então, eu falei no começo da aula que nós temos duas artérias principais. A artéria troncopulmonar, que sai do ventrículo direito, e a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo. Ok? Então, já vimos a artéria troncopulmonar, vamos ver agora a artéria aorta. Tá? Então, olhem só. A artéria aorta, ela é uma artéria bem longa, né? A artéria aorta, ela... Peraí. A artéria aorta, ela se divide em 4 regiões. Eu tenho a artéria aorta ascendente, porque o sangue está subindo, o arco da artéria aorta, a artéria aorta torácica descendente, porque o sangue está descendo, passou o diafragma, artéria aorta abdominal. Então, lá, artéria aorta ascendente, arco da artéria aorta torácica ou torácica descendente e artéria aorta abdominal. Da artéria aorta, então, vão sair uma série de ramos, né? Então, se a gente observar, a artéria aorta tem uma sequência bem grande de ramos aqui que vão se originar dela, né? Cada segmento desse vai ter os seus ramos principais, ok? Muito bem. Então, vamos lá. A artéria aorta ascendente, o ramo principal da artéria aorta ascendente
são as artérias coronárias, e elas vascularizam o miocárdio, que é o músculo cardíaco. Então, olha aqui, ó. Artéria aorta ascendente. Logo que surgiu, logo que ela sai do coração, ela já tem 2 raminhos, que são as 2 artérias coronárias. As artérias coronárias fazem a vascularização do miocárdio, tá? Elas vão vascularizar o músculo cardíaco. Bom, o arco da artéria aorta tem 3 ramos. O primeiro ramo chama-se artéria tronco-braquiocefálica. Então, a palavra tronco significa o quê? Tronco significa que vai dividir. Opa, tronco! Tronco divide. Divide no quê? Divide num ramo bráquio, que vai para o braço, e num ramo cefálico, que vai para a cabeça. Então, a artéria... Só um pouquinho, gente, que chegou mais alguém. A artéria tronco-braquiocefálica se divide num ramo bráquio, que é a artéria subclávia, que vai para o braço, e num ramo cefálico, que vai para a cabeça. Tá? Um ramo cefálico que vai para a cabeça. Daí, o segundo ramo é a artéria carótida comum. Então, eu fico com carótida comum direita, carótida comum esquerda. E aqui eu tenho a subclávia esquerda. As carótidas vão para a cabeça, são ramos cefálicos. E as subclávias vão para os membros superiores, ok? Então, vejam lá, ó. O arco da artéria aorta. Aqui eu tenho a artéria tronco-braquiocefálica, que se divide em artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. Artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. Ok? Muito bem. A artéria subclávia, ela vai ter vários ramos. Então, olha aqui, ó. A artéria subclávia vai para o braço. Logo que ela passa, então, a artéria subclávia, passa embaixo da clavícula. Quando ela vem para o braço, ela vai passar na região da axila. Quando ela passa na região da axila, ela vai se chamar artéria axilar. Artéria axilar. Passou no braço, artéria braquial. Artéria braquial. No antebraço, ela se divide. Mandam um ramo para o lado do dedão, que é a artéria radial. Mandam um ramo para o lado do dedinho, que é a artéria ulnar. Então, artéria axilar, artéria braquial, artéria radial, artéria ulnar. Na palma da mão, ela faz um arco, que eu chamo de arco palmar, e lança ramos para os dedinhos, que são as artérias digitais. Ok? Além disso, aqui na artéria subclávia, logo que a artéria subclávia se origina, ela manda um ramo para cima. Então, a artéria subclávia tem um ramo pequenininho, que é cefálico também. Este ramo, só um pouquinho que chegou gente. Este ramo pequenininho que sobe é chamado de artéria vertebral. E a gente já vai ver daqui a pouquinho sobre ele. Ok? Muito bem. Ramos da artéria carótida comum. Só um pouquinho que chegou gente. Ramos da artéria carótida comum. Então, olhem lá. A artéria carótida comum é essa daqui, ó. A artéria carótida comum se divide
Quando eu tenho a palavra comum, comum tanto pode dividir, como pode juntar. Então, se pode dividir e pode juntar, significa o quê? Que tanto artéria quanto veia pode ter a palavra comum. Tanto artéria quanto veia tem comum, né? Porque pode juntar e pode dividir. Quando é artéria, divide. Quando é veia, junta. Bom, eu tenho artéria carótida comum. Se é uma artéria e é comum, significa que vai dividir. Divide no quê? Numa artéria... Só um pouquinho que chegou gente. Se a artéria carótida divide em artéria carótida interna, interna vai para dentro. Vai para onde? Para o cérebro. E a externa vai para onde? Para a face. Ok? Então, a artéria carótida interna... Só um pouquinho que chegou gente. Então, ó, a partir da próxima aula, só vai entrar nos horários de 5 em 5, beleza, gente? Quem chegar atrasado vai ter que esperar um pouquinho para entrar. Vou liberar sempre nos horários de 5 em 5. Combinei já com a turma, com quem estava aqui, ok? Porque todo mundo vai chegando, vai atrapalhando. Muito bem. Então, ó, artéria carótida comum divide em artéria carótida interna, que vai para o encéfalo, e a artéria carótida externa, que vai para a face. Olhem lá. Chegou gente. Então, olhem só. Aqui eu tenho a artéria carótida comum direita. E ela está dividindo o quê? Em artéria carótida externa e artéria carótida interna. A mesma coisa aqui, ó. Artéria carótida comum esquerda. Divide em artéria carótida interna e artéria carótida externa. Ok? Mesma coisa, ó. As carótidas comuns dividindo em externa e interna. Aqui, nessas duas imagens, eu posso ver aquele outro raminho que eu falei para vocês. Então, aqui eu tenho a subclávia, ó, a artéria subclávia, e a artéria subclávia vem para o membro superior. Só que tem um raminho da artéria subclávia que vai subir. E esse raminho é muito importante. Esse raminho chama-se artéria vertebral. E a artéria vertebral vai fazer parte da vascularização do encéfalo. Ok? Então, olhem só. Olha aqui, ó. Isso aqui chama-se polígono de Willis. Polígono de Willis. O polígono de Willis, eu tenho o cérebro, ele fica aqui, ó, na parte de baixo do encéfalo. E do polígono de Willis vai sair a artéria cerebral anterior, a artéria cerebral média e a artéria cerebral posterior. Então, são as artérias que vão vascularizar o nosso encéfalo. E quem forma o polígono de Willis? Quem forma o polígono de Willis são justamente essas artérias aqui. A artéria carótida interna e as artérias vertebrais. Essa pequenininha que é ramo da subclávia e a carótida interna que é ramo da carótida comum. Ok? Então, olhem lá. Isto aqui... Professora, você disse quem forma o quê? Forma a vascularização do encéfalo, do cérebro. Beleza, Soraya? Beleza, prof. Obrigada. Imagine. Então, ó, aqui eu tenho o polígono de Willis. Ó,
Essa aqui, ó, é a artéria vertebral, que veio lá da subclávia. As artérias vertebrais, que vêm da subclávia, se juntam para formar a artéria basilar. Tá? A artéria basilar vai formar a artéria cerebral posterior, que está aqui ó, em amarelinho. A artéria cerebral posterior é importante para vascularizar a parte de trás do meu encéfalo. E aqui, ó, eu tenho a artéria carótida interna, que vai formar a cerebral média e a cerebral anterior, que vão vascular a parte da frente do meu cérebro. Só um pouquinho que tem gente para entrar. Ok? Mesmo desenho. Ó, artéria vertebral, artéria basilar, as duas artérias vertebrais. Gente, olha, isso é uma exceção. Normalmente as artérias fazem o quê? Se dividem, né? Aqui eu tenho duas artérias, ó, as artérias vertebrais, duas artérias que se juntam, formando a artéria basilar. Esta artéria vai formar quem? A artéria cerebral posterior. E aqui a artéria carótida interna, que forma quem? Cerebral média e cerebral anterior. Tá? Isso é a vascularização do encéfalo. Vocês não viram isso lá na prática. Então, olha só. Vascularização da cabeça e pescoço, né, é feita por quem? Pelo polígono de Willis. O polígono de Willis, que é isso aqui, ó. Esse aqui é o polígono de Willis. Ele é formado por quem? Pela artéria vertebral, que é ramo da subclávia. Esse raminho aqui, pequenininho da subclávia, que sobe, né? E pela artéria carótida interna, que é ramo de quem? Ramo da artéria carótida comum. Ok? Só um pouquinho que tem gente chegando. Muito bem. Então, o polígono de Willis, ele é muito, 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 muito importante. Porque é ele quem vai vascularizar todo o nosso cérebro, todo o nosso encéfalo. Se eu tiver uma lesão numa artéria dessas, ou se eu tiver uma lesão, uma obstrução numa artéria dessas, o que vai acontecer? Tem um AVC, tem um derrame, né? Então, o polígono de Willis é muito importante e ele é formado a partir da artéria carótida interna e da artéria vertebral. Gente, lembram quando a gente estudou os ossos? Que a gente viu que as vértebras cervicais, elas possuíam 3 forames? Lembram disso? Então, ó, vou pegar aqui uma vértebra cervical para vocês. Vê? Era fator de diferenciação, né? Então, a gente pegava lá, ó, a gente viu uma vértebra cervical. Ó, então, a gente tem lá, na vértebra cervical, o que acontecia? A gente tinha esses forames transversos aqui, né? Pelo forame vertebral, passa a medula espinhal. E o que passa nesses 2 foramezinhos menores aqui? O que vocês acham que passa nesses forames menores aqui?
Veias ou artérias? A artéria vertebral. A artéria vertebral. Porque a artéria, essa que sai, esse raminho aqui, ó, que sai da artéria subclávia. Por isso que ela chama artéria vertebral, porque ela passa dentro da vértebra. Só na região do pescoço. Só na região cervical. Ok? Muito bem. Ramos da artéria aorta torácica. Então, vamos relembrar lá. Ó. Então, a artéria aorta, ela tem o ramo ascendente que sai a artéria coronária. Tem o ramo, o arco da artéria aorta, que tem as carótidas e as subclávias. E tem a artéria aorta torácica, descendente. Um pouquinho que tem gente entrando. Né? Tem a artéria aorta torácica descendente, que também vai ter seus ramos. Tá? Então, quais são os ramos da artéria aorta torácica descendente? Eu tenho aqui, ó, a artéria brônquica, que vai para onde? Para onde vai a artéria brônquica? Para o pulmão? Para os brônquios. Para os brônquios. A artéria pericárdica vai para onde? Pericárdio. A artéria frênica vai para onde? Diafragma. A artéria esofágica vai para onde? Esôfago. A artéria intercostal vai para onde? Parede torácica. E a artéria subcostal vai para onde? Parede torácica também. Ok? Então, a artéria aorta. Opa. A artéria aorta torácica. A artéria aorta torácica vasculariza o quê? Vasculariza todas as estruturas que estão no tórax, menos o quê? Menos o quê, gente? Menos o quê? Quem arrisca? Menos o miocárdio. Por que, Regis, que o miocárdio não entra nessa? Porque o miocárdio, vamos lembrar aqui, ó, o miocárdio já foi vascularizado pelas artérias coronárias. Porque o miocárdio já foi vascularizado pelas artérias coronárias, certo? Então, a artéria aorta torácica vasculariza todas as estruturas que estão dentro do tórax, menos o miocárdio, porque o miocárdio já foi vascularizado. Ok? Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Os raminhos da artéria aorta torácica, ó. Ramos intercostais, ramo mediastínico, ramo brônquico, frênico superior, frênico inferior, tá? Pericárdico. São vários raminhos,
Ok? Beleza? Professora, esse material que você vai, à medida que vai dando aula, vai inserindo algumas palavras, só depois que é inserida que a senhora disponibiliza no AVA, né? Não, eu disponibilizo no AVA um dia antes. Isso aqui está no AVA desde ontem. Mas sem as palavras? Que a Não, senhora não tá tem as palavras. Isso aqui é como se fosse um quadro negro, Soraya. Não, é só porque às Eu vezes vou eu fico escrevendo correndo no atrás quadro negro. de copiar e acabo não participando, não interagindo. Então, mas aí você sempre tem a aula gravada que você pode ver depois, né? Se você quiser pegar alguma coisa a mais que eu escrevi, alguma coisa, você pode assistir a aula gravada de novo. Tá Isso bom. aqui funciona como se fosse um quadro negro, né? Tá bom. Eu tô em aula, às vezes eu quero dar uma explicação a mais, uma explicação extra, eu vou no quadro e faço um desenho, por exemplo, né? Funciona mais ou menos da mesma forma, né? Mas o que você pode fazer, por exemplo, Soraya, uma dica, né? Faz um print da tela, né? Vai fazendo print da tela, né? Salva uma pastinha lá e vai fazendo os prints. Daí não Boa ideia. Tá bom? Tá, obrigada. Fica uma dica, né? Daí não precisa se perder copiando, assim. Ó, por exemplo, ó, não vou escrever mais nada aqui, né? Daí você vai lá e faz um printzinho, né? E já salva. Prof. Oi. Você pode repetir, por favor? Eu não consegui anotar. O miocárdio, ele já foi revascularizado pela artéria? Coronária. Ah, tá. Né? Pelas artérias coronárias. Obrigada. Imagine. Ó, e aqui eu ainda posso acrescentar, ó. Aqui ficou tudo um assim, ó, mais, ó. Tirar esse azinho aí que ficou a mais. Eu ainda acrescentaria aqui, ó, a artéria. Ó, a gente falou ramo brônquico, ramo pericárdico, ramo frênico, né? E eu posso colocar aqui o ramo mediastínico, artéria mediastínica. Vai para onde? Para o mediastino. Né? Tem outros raminhos menores, esses são os principais, tá? Mas tem vários outros raminhos menores. Aqui são os principais ramos, ok? Bom, ramos da artéria aorta abdominal. A artéria aorta abdominal tem vários ramos. Então, o que a gente tem que considerar? A gente considera a artéria aorta abdominal do diafragma para baixo, ó. Atravessou o diafragma, virou a artéria aorta abdominal. Então, a artéria aorta abdominal, ela tem vários ramos, tá? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Logo que a artéria aorta passa o diafragma, ela vira artéria aorta abdominal. O primeiro ramo que sai, a gente chama de artéria tronco celíaco. Eu não preciso nem colocar a artéria na frente do tronco celíaco, porque se é tronco, é artéria, né? Só a artéria tem tronco. Então, a gente chama de tronco celíaco. É o primeiro raminho, ó. O primeiro raminho é o tronco celíaco. Do tronco celíaco, ó, primeiro raminho, ele vai ter três divisões. O tronco celíaco, ele tem 3 divisões. Um raminho que vem para a direita, que é a artéria hepática comum, que vai para o fígado. A artéria hepática comum vasculariza o fígado. Um raminho que vem para cima, que é a artéria gástrica esquerda, que vai para o estômago. E um raminho que vem para o lado esquerdo, que é a artéria
esplênica. A artéria esplênica vasculariza o baço, que está aqui, e o pâncreas, que está aqui, ó. Ok? Muito bem. Então, o tronco celíaco vasculariza quem? Fígado, baço, pâncreas e estômago. O tronco celíaco vasculariza fígado, baço, pâncreas e estômago. Ok? E ele é o primeiro raminho, que vai ter 3 subdivisões. O segundo ramo é a artéria mesentérica superior. A artéria mesentérica superior vasculariza quem? A artéria mesentérica superior vasculariza intestino delgado e 2/3 proximais do intestino grosso. Então, a artéria mesentérica superior vasculariza o intestino delgado e 2/3 proximais do intestino grosso. Aqui, ó, nós temos as artérias renais. As artérias renais vascularizam o rim. Essas duas pequenininhas aqui, ó, são as artérias gonodais, que vão para as gônadas. Nos homens tem as artérias testiculares e nas mulheres tem as artérias ovarianas, né? Se eu for falar de um modo genérico, eu falo artéria gonodal. Esta outra artériazinha aqui, ó, é a artéria mesentérica inferior. A artéria mesentérica inferior vasculariza 1/3 distal do intestino grosso. 1/3 distal do intestino grosso. Ok? E aqui, a artéria aorta termina e ela se divide em artéria ilíaca comum, direita e esquerda. Então, lá, ó, esse aqui é o tronco celíaco, que se divide em artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda e artéria esplênica. Aqui tem tronco celíaco, artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda e artéria esplênica. Essa aqui é a artéria mesentérica superior. Olha lá, ó. Então, aqui a gente tem tronco celíaco, artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica, tá? Artéria mesentérica superior, artérias renais, artérias gonodais e artéria mesentérica inferior. A artéria aorta termina e se divide em artéria ilíaca comum, direita e esquerda. A artéria ilíaca comum chama a artéria ilíaca comum até a hora que ela se divide. Ela divide, ela manda um ramo para dentro, que é a artéria ilíaca interna, e manda um ramo para fora, que é a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa vai se continuar lá na coxa e vai virar artéria femoral. De novo, o mesmo desenho, ó. O primeiro ramo é o tronco celíaco, que se divide em artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda e artéria esplênica. O segundo raminho é a artéria mesentérica superior. Aqui nós temos as artérias renais, artérias gonodais e a artéria mesentérica inferior. Divide em artéria ilíaca comum, direita e esquerda. A artéria ilíaca comum se divide em artéria ilíaca interna e artéria ilíaca externa. Mais uma vez, o mesmo desenho, de outra forma. Então, artéria aorta torácica descendente, ou simplesmente artéria aorta torácica, ou simplesmente
aorta descendente. Os principais ramos: pericárdicos, brônquicos, esofágicos, mediastinais, intercostais, subcostais e frênico superior. Os principais ramos da artéria aorta abdominal: tronco celíaco, que se divide em esplênica, hepática comum e gástrica esquerda. Mesentérica superior, as renais, as gonodais, mesentérica inferior e as ilíacas comuns. Ok? Gente, este é o pedaço mais difícil de toda a matéria. Tá? Aqui, ó, vocês sempre me perguntam o que é um aneurisma. Um aneurisma, então, é uma dilatação, ó. Tá? Então, aqui uma artéria aorta saudável, aqui uma artéria aorta com uma dilatação, que é um aneurisma. Bom, no membro inferior a gente tem o quê? Ó? A artéria aorta abdominal se divide em artéria ilíaca comum, direita e esquerda. A artéria ilíaca comum se divide em interna e externa. A externa vai para a coxa, forma a artéria femoral. Quando passa atrás do joelho, a artéria poplítea. A artéria poplítea se divide num ramo que vai para frente, a artéria tibial anterior, e num ramo que vai para trás, a artéria tibial posterior. Da tibial posterior sai um raminho que é a artéria fibular. Tudo isso se junta para formar a vascularização do pé. Então, olha lá. A artéria aorta abdominal formou a artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca comum formou a artéria ilíaca interna, a artéria ilíaca externa. A artéria ilíaca externa foi para a coxa, virou artéria femoral. Na região do joelho, artéria poplítea. Ó, atrás do joelho, artéria poplítea. A artéria poplítea vai lançar um ramo atrás da perna, que é a artéria tibial posterior, e aqui, ó, entrando, pequenininho, tá entrando na perna, artéria tibial anterior. Olha lá, ó. Artéria poplítea, artéria tibial, né? Posterior, e o raminho que vai entrar vai ser a tibial anterior, ó, ela vai ir para frente. E esse raminho que vai sair aqui, ó, é a artéria fibular. Mesma coisa, ó, artéria poplítea, né? Artéria tibial posterior, artéria tibial anterior, só esse pedacinho, porque ela vai entrar. E aqui a artéria fibular. Então, aqui a gente vê a artéria tibial anterior. Ok? E aqui a gente vê a artéria tibial posterior e o ramo fibular. No pé faz um arco, que é o arco dorsal, e lança ramos para os dedinhos, que são as artérias digitais. Gente, essa parte das artérias é a parte mais difícil que tem. É a parte mais difícil que tem. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, né? Esta é eu considero a aula mais difícil do semestre. Ok? Alguma dúvida quanto às artérias? Não? Vamos às veias. Então, olhem só. As veias, nós temos, então, as veias, elas possuem uma parede mais fina do que as artérias, né? Então, nós temos veia, artéria e capilar. O capilar não é nem veia nem artéria, ele é um vaso de transição. E ele é bem fininho, bem fininho. Por ser tão fininho assim, ele tem permeabilidade de
membrana, ok? Então, ele consegue deixar passar os elementos. Professora, o sistema linfático vai ser objeto de estudo da gente nesse semestre? O sistema linfático, ele faz parte do sistema circulatório como um todo, mas a gente dá uma ênfase maiorzinha nele na parte de fisiologia. Tá. Tá? Porque o sistema linfático, Soraya, a gente não consegue ver os vasos linfáticos na aula prática, porque quando a gente vai manusear com eles, por exemplo, eles se desfazem, eles são muito permeáveis. Mas a gente fala sobre o sistema linfático lá em fisiologia. Obrigada. Imagine. Que, na verdade, uma matéria complementa a outra, né? Eu digo assim, que existem 3 matérias que são interligadas: anatomia, fisiologia e patologia. Eu tenho que entender como é formado anatomia, para eu poder entender o funcionamento, fisiologia. E eu tenho que entender o funcionamento normal para poder entender como é um órgão doente, que é a patologia. Só um pouquinho que chegou a gente. Muito bem, continuando. As veias têm uma outra característica importante. As veias, elas têm válvulas dentro das veias, ó, várias válvulas. Essas válvulazinhas, a cada pedacinho tem válvula, cada pedacinho tem válvula. Para que servem essas válvulas? Essas válvulas, ó, quando o sangue vai subir, vai voltar, vai passar, elas vão de encontro à parede da veia e permitem a passagem do sangue. Quando o sangue vai tentar voltar pela ação da gravidade, por exemplo, essas válvulazinhas se fecham e não permitem que o sangue retorne, né? Uma coisa importante aqui, ó, nas varizes, ó, as varizes são dilatações das veias, né? Então, o que vai acontecer? Essas válvulas não conseguem fechar direito e existe um refluxo desse sangue, né? Então, esse sangue volta pela ação da gravidade e as veias se tornam ineficazes. Tá? Então, olha lá. Mas, ó. Professora, quando se retira essas veias, o que acontece? O próprio organismo deve fazer alguma coisa, né, para repor Ele essas... vai desviar o caminho por outras veias, porque não adianta deixar, né? Vai deixar, só serve para... Se a veia está ali, o sangue vai querer passar por ela, né? Porque tem a veia, então o sangue vai dizer, tá ali, eu vou passar por ali. Só que, o que vai acontecer? Não tem como, porque ele vai tentar passar, mas não vai ter eficiência, vai ser uma coisa mal feita, né? Porque o sangue vai e volta, não consegue subir por aquela veia. Daí o que vai acontecer? É melhor tirar, porque daí o sangue vai procurar outros caminhos. Beleza? Então, olha lá, ó. Ela acaba perdendo a função, né? Porque daí não consegue subir, não consegue drenar. Tá? Olha lá, ó. E às vezes elas são tortuosas também. E isso vai fazer com que o fluxo não consiga ser um fluxo bem constante. Ok? Bom, quem ajuda o fluxo das veias, né? Então, quem ajuda no fluxo das veias? Os músculos. Tá? Então, nas artérias, quem vai ajudar no fluxo é o coração. O coração contrai e impulsiona o sangue pelas artérias, né? Então, quem vai impulsionar o sangue das artérias é o coração. Só que lá no dedão do pé, o sangue tem que voltar. Tem coração no dedão do pé? Não tem. Então, o músculo, quando ele contrai, olha aqui, ó,
quando o músculo contrai, ele acaba impulsionando o sangue de volta. Só um pouquinho que chegou a gente. Na panturrilha, né? Eu sinto muitas vezes que a panturrilha ela é muito importante, é como se fosse um coração, né? Né? Pode ver, ó, tá lá, tá até escrito ali, ó. Os músculos da panturrilha funcionam como uma bomba para as veias. Por isso que é tão importante que o paciente caminhe, né? Ou que ele mexa com o pezinho. Por quê? Porque quando ele faz isso, ele está estimulando a contração do músculo para fazer esse movimento de bomba. Ok? Bom, e o que é uma trombose, gente? Trombose é a formação de um coágulo, né? Dentro de uma veia. Trombose venosa profunda. Então, faz um coágulo lá dentro. E o que é um êmbolo? Um êmbolo é um coágulo que se deslocou, né? Então, aquele êmbolo vai migrar e vai acabar parando em algum vaso importante e pode fazer, por exemplo, se parar no pulmão, vai fazer um tromboembolismo pulmonar, um TEP. Se parar no coração, faz um infarto. Se parar no cérebro, faz um AVC. Ok? Então, lá, ó. A diferença é que o trombo ele é fixo, né? E o êmbolo é um coágulo que está sendo arrastado pela corrente sanguínea. Aí, professor, eles passam aquele AAS infantil diariamente, dizem que é para afinar o sangue. Esse AAS teria a capacidade de dissolver esses trombos? Não, né? Não, ele é de forma preventiva, é para não formar. Se já fez uma trombose, aí tem que entrar com medicamentos mais potentes. Tá? Então, lá, quais são os sinais clínicos de uma trombose? Ó? Um edema muito grande, né? Vai ter uma alteração de coloração, né? Uma alteração de temperatura e muita dor, ok? Só de curiosidade para vocês isso, tá? Ó, aqui uma perna com trombose, então, tá? Só de curiosidade. E se for parar, ó, se for parar, por exemplo, esse êmbolo for parar lá no pulmão, TEP, tromboembolismo pulmonar, tá? Se for parar no coração, infarto, ok? Muito bem. Como que você sabe que está tendo, tipo, uma trombose? Hã? Desculpa, Lu, você pode repetir? Como que você sabe que o paciente está tendo uma trombose? Porque, assim, tipo, a minha família, né? A minha família, todos, a maioria tem trombose, tem varizes. Eu tenho varizes internas, assim, são grossas, mas são internas, né? E tenho muita chance de ter tromboses, assim. E eu sempre estou preocupada. Quando eu sinto umas fisgadas em algumas veias minhas, que eu sinto aquele calombo, eu morro de medo de ser uma trombose. Daí eu sempre pergunto e nunca ninguém consegue me responder. Como é que a gente está sabendo que está tendo uma trombose para a gente ir para o hospital? Porque a minha prima teve, se ela não tivesse chegado 5 minutos antes no centro cirúrgico, o médico disse que eu teria que amputar a perna dela por 5 minutos. Não. E assim, ela disse que sentiu uma dor e Veja, pronto. veja. Não é assim, não é 5 minutos, tá? Ela já devia estar com sintomas há muito tempo, alguns dias pelo menos, né? E não foi atrás. Mas os sintomas são muito nítidos, eles são bem claros, Luciano. É assim, ó, o edema da perna é muito grande, a vermelhidão, a dor é muito intensa, né? Então, o que acontece? É uma dor tão forte, tão incômoda, que você vai procurar. Tá? Ela provavelmente foi deixando, entendeu? Mas é assim, ó, faz um edema. Ó, olha a diferença de uma perna para outra. Tá vendo, Lu?
Ah, tá, é bem diferente, né? Eu achei que era só uma das veias, sabe? Assim, que ela estufasse e já estourasse. Eu achei que era bem Não, menos. não. É uma coisa assim, é muito marcante. Você vê uma trombose, você nunca mais vai esquecer que você viu uma trombose, tá? Então, assim, a dor é muito forte, é uma dor muito intensa. Então, realmente faz uma diferença bem grande, sabe? O edema, a perna vai ficar vermelha, vai ficar inchada, tá? Faz uma diferença bem grande. Bom, falei um pouquinho de varizes, de trombose, mas vamos voltar às veias. Nós temos duas veias principais no nosso corpo, que são as veias cavas, superior e inferior. Então, vamos começar falando sobre a veia cava superior. Então, a veia cava superior, ela chega aonde? Veia cava superior chega no átrio direito. Então, veia volta para o coração. Então, como a veia cava superior é formada? Veia cava superior é formada. Aqui está a veia cava superior. Vamos considerar que o sangue está voltando para o coração, né? Ela é formada pelas duas veias braquiocefálicas. Ó. Essa aqui é a veia braquiocefálica direita e essa aqui é a veia braquiocefálica esquerda. Como que a veia braquiocefálica é formada? Veia jugular, que está trazendo o sangue da cabeça, veia subclávia, que está trazendo o sangue do braço. Tá? Então, veia jugular mais veia subclávia forma veia braquiocefálica. Do outro lado, veia jugular mais veia subclávia forma veia braquiocefálica. A direita é bem pequenininha, ó. Veia braquiocefálica mais veia braquiocefálica forma veia cava superior, que desemboca onde? No átrio direito. Olha lá, ó, a junção, né? Juntou todas as veias do braço para formar a subclávia. Tá? Para formar a subclávia. Juntou todas as veias da cabeça para formar jugulares, né? Para formar braquiocefálica. Então, jugular mais subclávia forma veia braquiocefálica. Veia braquiocefálica mais veia braquiocefálica forma veia cava superior. Olha lá, ó. Ó. Veia jugular mais veia subclávia igual veia braquiocefálica. Ok? Veia danado. E apagou aqui o meu. Veia jugular. Veia. Ó, resuminho aqui, ó.
pessoas podem visitá-lo. Acredite, é verdade, mais de 14 bilhões de pessoas visitaram parques americanos desde 1904. São quase 2 visitas. Ó, resumo aqui, ó, da veia cava superior. Você sabe por que parques nacionais existem? Tem alguém com o microfone aberto aí. Eu não sei, alguma coisa assim, né? O que tá fazendo? Pegando um livro. Se vamos mudar nosso quintal. Olha lá. Ó, resumo. Olha ali, ó, escrevi para vocês. Como que é formada a veia cava superior? Veia jugular mais veia subclávia forma veia braquicefálica. Veia braquicefálica mais veia braquicefálica forma veia cava superior. Ok? Ó, veia jugular mais veia subclávia forma veia braquicefálica. Veia jugular mais veia subclávia forma veia braquicefálica. Veia braquiocefálica mais veia braquiocefálica forma veia cava superior. Ok? Muito bem. Quais são as principais veias do braço? No braço nós temos veia cefálica, que não tem nada a ver com a cabeça, tem a ver com o braço, né? Então, aqui, ó, veia cefálica é a de fora, veia basílica é a do lado do dedinho. E no meio, nós temos formando um Yzinho, veia mediana. Aqui, ó, veia cefálica, a de fora, veia basílica de dentro. E aqui, ó, formando esse Y, que é onde faz a punção, veia mediana. Mesma coisa aqui, ó, veia cefálica, veia basílica, e lá formando o Yzinho, veia mediana. Veia cefálica, veia basílica, veia mediana. Ok? São as principais veias do braço. Todas elas se juntam e formam o quê? Veia subclave. E a veia cava inferior, como ela é formada? Então, ó, veia cava inferior é formada pela junção das duas veias ilíacas. Então, eu tinha a artéria aorta abdominal. Ela dividiu em artérias ilíacas, quando o sangue está descendo. Agora o sangue está subindo. Então, ele sobe pelas veias ilíacas. Veia ilíaca comum direita mais veia ilíaca comum esquerda se juntam e formam quem? Veia cava inferior. Ó. Professora, a estrutura desses ramos da linfa é menor ainda do que aquele capilar? A linfa tem vários tamanhos. A linfa tem capilares, a linfa tem vasos linfáticos e a linfa tem troncos linfáticos. Então, tem vasos de vários tamanhos. Comparados com nossos vasos aqui, eles são ainda bem menores. Eu tenho de vários tamanhos. Eu tenho desde os capilares, que são muito, 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 muito finos, até os vasos mais espessos, que são troncos, que são bem mais grossos, que são mais grossos do que muitas artérias e de que muitas veias. Ah, tá. Né? Então, eu vou ter de vários calibres diferentes. Tá? Entendi. Então, ó, aqui, ó, veia ilíaca mais veia ilíaca. Gente, aqui o sangue está subindo, tá? Forma veia cava inferior. Olha lá, mesma coisa, ó. Veia ilíaca externa mais veia ilíaca interna, formando veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum mais veia ilíaca comum forma veia cava inferior. Mesma coisa, ó. Veia ilíaca externa, veia ilíaca interna, formando veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum direita mais veia ilíaca comum esquerda forma veia cava inferior. Tá? Ok?
Bom, veia porta. A veia porta é uma veia que está no fígado. Olha o que acontece. Quando eu vou levar para dentro do meu fígado elementos do meu sistema digestório para que o fígado possa trabalhar com esses elementos. Resíduos de alimentos, vitaminas, minerais, álcool, drogas. Eu vou levar tudo isso para o fígado metabolizar. Muito bem. Esses elementos todos entram no fígado por uma veia chamada veia porta. Eles entram no fígado pela veia porta. Lá dentro do fígado, esses elementos vão se ramificar. Um monte, né? Vão fazer capilares, vão deixar os elementos que o fígado precisa metabolizar. Daí esses vasos se juntam de novo e saem do fígado. Só que daí vai levar o nome de uma outra veia, vai ser veia hepática. Então, entra no fígado com o nome de veia porta, sai do fígado com o nome de veia hepática. Entra no fígado com o nome de veia porta, olha lá. Entra no fígado com o nome de veia porta, se ramifica todo e sai do fígado com o nome de veia hepática. Tá? Entra como veia porta, se ramifica, se junta de novo e sai como veia porta. A veia porta, como veia hepática, desculpa, sai como veia hepática. A veia porta é formada por duas veias muito importantes. A veia porta é formada pela veia mesentérica superior, e pela veia esplênica. Então, veia porta é formada. Ó. Vou por aqui. Eu tenho aqui, ó. Veia mesentérica superior mais veia esplênica igual a veia porta. Ok? E ela é importante por quê? Porque ela vai levar para dentro do fígado substâncias que o fígado vai precisar metabolizar. Nos membros inferiores nós temos duas veias muito importantes. Nós temos veia safena magna e a veia safena parva. Estas duas veias se juntam, formando lá a veia femoral, que vai formar a veia ilíaca externa, que vai se juntar com a veia ilíaca interna, para formar a veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum direita mais veia ilíaca comum esquerda forma veia cava inferior. Olha lá, ó. Veinhas da perna, né? Mais veia safena parva, formando todas elas juntas com veia safena magna, que é a maior zona, que vai estar aqui em cima, ó, que ela vem desde o pé até a raiz da coxa, formando quem? Veia ilíaca externa. A veia ilíaca externa se junta com a veia ilíaca interna para formar a veia ilíaca comum. Veia ilíaca comum direita mais veia ilíaca comum esquerda forma veia cava inferior. Então, olha lá. Quais são as principais? Principal eu tenho veia safena magna e veia safena parva. Tá? E aqui todas elas, ó, mostrando aqui que a junção de todas elas forma quem? As veias ilíacas.
tá? Então, a veia safena magna também pode ser chamada de safena interna. Olha ela lá, ó. Vem do pé até a raiz da coxa. Ok? E a veia safena parva, ou também chamada de safena externa, ela vai do pé até a região poplítea, que é a região do joelho. Ok? Muito bem. Isso é sistema venoso, ok? Muito bem. Para o último slide de hoje, vamos falar então do sistema respiratório. Tudo isso a gente já viu lá na aula prática, né, gente? Só um minutinho aqui. Muito bem. Apareceu lá a tela para vocês? Sim. Beleza, obrigada. Então, olhem só, sistema respiratório. Qual é o percurso do ar? O ar começa lá na narina, entra na cavidade nasal, vem para a faringe, passa para a laringe, da laringe vem a traqueia, da traqueia vem os brônquios, que se dividem em brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar e o da pontinha vão ser os bronquíolos. Na pontinha dos bronquíolos tem os alvéolos. Então, qual é o percurso do ar? Nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar, bronquíolos e alvéolos. Ok? Então, aqui, ó. Na região de conchas nasais, aqui, ó, vai ter as conchas e meatos nasais, e aqui tem a faringe. A faringe, didaticamente, ela vai ser dividida em 3 regiões, né? A faringe, ela apresenta a nasofaringe, que é a parte da faringe que está atrás da cavidade nasal. Orofaringe é a parte da faringe que está atrás da cavidade oral. E laringofaringe é a porção da faringe que está atrás do comecinho da laringe. Depois, a faringe se divide em um tubo posterior, que é o esôfago, que é do sistema digestório, e um tubo anterior, que é a laringe, que é do sistema exclusivo do sistema respiratório. Na entrada da laringe tem uma cartilagem, que é a epiglote, que ela fecha quando a gente vai deglutir, para que não entre saliva e alimento para a laringe. Cartilagem tireoide e aqui embaixo as cartilagens cricoides. Dentro da laringe, nós observamos as pregas vestibular, de cima, prega vocal, a de baixo, e o ventrículo da laringe, que é a cavidade. Essas estruturas vão produzir o som, produzir a voz. Nessa imagem, nós ainda podemos ver também o seio frontal, o seio esfenoide, né? E o seio etimoide está escondidinho aqui nessa imagem, não dá para ver. Tá? Essa cavidadezinha que está aqui, ó, é a fossa hipofisária, que é onde se localiza a glândula hipófise. Ok? Bom, aqui a gente vê, ó, a cartilagem tireoide, embaixo dela, cartilagem cricoide, da cricoide para baixo, traqueia. Traqueia se divide em brônquios principais. Os brônquios principais se dividem em brônquios lobares. Os brônquios lobares se dividem em brônquios segmentares. E o último raminho são os bronquíolos. Que numa peça natural, a gente pode ver a traqueia
e os brônquios principais, ó. Aqui é a cavidade nasal, onde a gente pode ver as conchas nasais, que são as saliências, e as reentrâncias são os meatos nasais. Aqui a gente pode observar também o seio esfenoide e o seio frontal. Tá? Aqui a gente tem nasofaringe e aqui o pedacinho da orofaringe. São partes do nosso sistema... Opa, mudou de slide. Só um pouquinho. São partes do nosso sistema imunológico, que trabalham com o nosso sistema imune, né? A gente tem lá a tonsila faríngea, que são as famosas adenoides, né? E aqui nós temos a tonsila palatina, né? Que vai trabalhar, então, com a nossa famosa amígdala, né? Ok? Bom, aqui para vocês verem os seios novamente, né? Então, aqui a gente pode ver o seio frontal e o seio esfenoidal. Ok? Mostrando de novo aqui os seios para vocês e a cavidade nasal propriamente dita. E aqui a região, então, de faringe. Lembrando que a faringe, ela é comum a 2 sistemas, né? Tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. Tá? Aqui os seios, né? Seio frontal, tá? Seio senoide. Aqui o seio maxilar, tá? Aqui, ó, seio maxilar e aqui a cavidade nasal. Aqui os seios da face, ó. Seio frontal, seio etimoide, seio esfenoide e o seio maxilar. Tá? Essas cavidades, então, normalmente estão cheias de ar e conferem uma sonoridade à nossa voz. Quando, ao invés de elas estarem cheias de ar, elas estão cheias de secreção, nós temos a famosa sinusite. Esse aqui é o nervo nervo olfatório, né, que é responsável por captar os odores. Aqui mostrando a estrutura óssea para vocês, né? Então, o nosso nariz, ele possui uma região cartilaginosa, que é a pontinha do nosso nariz, né? É formada, então, por cartilagem, e aqui o septo nasal. Tá? Aqui, ó, nós temos a entrada da laringe, ó. Aqui tem a entrada da laringe. A cartilagem epiglótica, tá? E aqui o tubo que vai dar na laringe. Ok? Então, vejam que ela é revestida por uma série de músculos, né, que vão permitir essa mobilidade da laringe. E aqui a laringe vista, então, numa região, uma vista lateral. Tá? Aqui a gente tem a cartilagem tireoide, que vai estar a cricoide, da cricoide para baixo a traqueia. Aqui a gente tem traqueia e brônquios principais. Aqui nessa imagem bem legal, a gente pode ver a cartilagem tireoide, que faz o ocioide, que fixa a base da língua. Cartilagem tireoide, né, que vai formar o gogó, né, que nos meninos a gente pode ver bem direitinho. Cartilagem cricoide e a traqueia. Aqui é a mesma coisa, ó. Epiglote, ó, vejam a epiglote aqui nessa posição aqui, né? Ocioide, cartilagem tireoide e cartilagem cricoide. Pequenininha aqui, ó. O computador também não faz uma bobagem. Porque daí ele mesmo. Pequenininho aqui, ó. Essa estruturinha aqui, ó, número 7, são as cartilagens aritenoides. São 2 cartilagens bem pequenininhas. Tá? Então, olha aqui, ó. Importante aqui, ó. Epiglote, cartilagem ocioide, cartilagem tireoide, aqui as aritenoides, ó. Tá? De novo aqui, ó, epiglote, ocioide, cartilagem tireoide,
cartilagem cricoide e as cartilagens aritenoides. E aqui a gente tem a traqueia. Como que isso se posiciona no indivíduo? Ó? Ocioide, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, glândula tireoide e aqui a traqueia. Essa incisão é uma incisão de traqueostomia. Tá? Então, aqui, de novo, como que isso se localiza no nosso corpo? Ó? Cartilagem tireoide, traqueia e os brônquios. Ocioide, epiglote, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide e traqueia. Mesma coisa numa imagem cortada. Epiglote, ocioide, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, ó, ela é fininha na frente e larga atrás, tá? E aqui tem cartilagem aritenoide. Uma imagem da cartilagem tireoide, as aritenoides aqui atrás, a epiglote, aritenoides, cricoide e cartilagem tireoide. Aqui a gente vê a visão de cima, né? Aqui também, ó, visão interna com os músculos que vão estar fazendo essa fixação. Daí a gente vem o quê? Depois da cricoide vem a traqueia. A traqueia se divide em brônquios principais. Os brônquios principais se dividem em brônquios lobares. Os brônquios lobares se dividem em brônquios segmentares. E no finalzinho dos brônquios segmentares, também chamados de brônquios terminais ou brônquios respiratórios, né? Nós temos lá os bronquíolos, que são os bronquíolos respiratórios. Na pontinha deles, nós temos os alvéolos, tá? Que é onde ocorre a troca gasosa, né? Então, os alvéolos são envoltos por uma rede de capilares para permitir a troca gasosa. Então, passa o oxigênio para dentro do alvéolo e sai o dióxido de carbono. Olha lá. Este processo eu chamo de hematose. Os pulmões, o pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos, tá? Lobo superior, lobo médio e lobo inferior. E o pulmão esquerdo é dividido em 2 lobos, superior e inferior. Esses lobos são divididos por fissuras. Então, no pulmão direito tem a fissura horizontal e a fissura oblíqua. No pulmão esquerdo tem apenas a fissura oblíqua. Esses lobos são divididos em várias partes ainda, subdivisões, mas essas subdivisões não têm fissuras para dividi-las, né? São subdivisões didáticas. Tá? Os pulmões apresentam 3 faces, né? A face costal, que está voltada para as costelas, a face mediastínica, que está voltada para o mediastino, que é a face de dentro, e a face diafragmática, que está voltada para baixo, na região, então, do diafragma. Vamos lá, ó. Um pulmão esquerdo, 2 lobos e uma fissura, que é a fissura oblíqua. Tá? Aqui o interior de um alvéolo, para vocês verem. Então, lá, traqueia e os brônquios principais. E aqui a árvore traqueobrônquica, ó. Então, traqueia, brônquio principal, brônquio lobar, brônquio segmentar e bronquíolo. Tá? Mesma coisa, mostrando a imagem lá dentro como fica. Olha lá, dentro do pulmão, um pulmão dissecado, então, onde vocês podem observar como se ramifica essa árvore traqueobrônquica. Então, aqui a face costal, um pulmão direito, lobo superior, lobo médio, lobo inferior, 2 fissuras, fissura horizontal
e a fissura oblíqua. No pulmão esquerdo, temos a fissura oblíqua, lobo superior, lobo inferior. Mesma coisa que as fissuras, né, e os lobos. Essa aqui é a face mediastínica. Na face mediastínica, nós observamos uma regiãozinha de entrada e saída, que é denominada hilo pulmonar. Tá? Aqui nós temos as costelas, né, fazendo a junção, então, né, formando a caixa torácica. Aqui é o espaço do coração, né? Então, podem observar que o pulmão, ele tem esquerdo, ele tem um espacinho um pouquinho menor, porque tem a localização do coração bem no mediastino. Queria chamar a atenção de vocês, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, pode ser nessa imagem mesmo. Essa pontinha do coração, do pulmão, desculpem, essa pontinha aqui, ó, do coração, faz um ângulozinho, né? Faz um Vzinho aqui embaixo, ó, essa pontinha é chamada de ângulo costofrênico. É um ângulo que tem uma importância clínica. Mais tarde vocês vão aprender sobre esse ângulo aqui. Quando o paciente tem, por exemplo, um derrame pleural, por exemplo, na imagem ele fica reto e esse ângulo desaparece. Então, ele tem uma importância clínica, esse ângulo. Tá? Os pulmões, então, eles são revestidos por uma membrana chamada pleura. Então, pleura é a membrana que reveste os pulmões. A gente tem uma pleura parietal, que ela está voltada para a caixa torácica, e uma pleura visceral, que está voltada para os pulmões. É uma membrana só, que ela faz a volta, né? Ó, repare aqui, ó, que ela faz a volta, ó, tá? Então, a membrana, mas ela está dobrada. Entre as membranas, entre as pleuras, existe um líquido denominado líquido pleural. Ok? Então, aqui a membrana que envolve os pulmões é a pleura. Ok? Então, aqui um exemplo de uma perfuração da cavidade torácica, né? Fazendo um colapso pulmonar, tendo um escape de ar. Tá? Fazendo um pneumotórax. Tá? Aqui a relação entre pulmões e coração, para vocês verem, né? A localização. E aqui os músculos que envolvem, ó. Esse aqui, ó, em forma de cúpula, é o músculo diafragma, tá? E tem também que auxiliam na respiração, temos os músculos intercostais, né? Os escalenos, que ajudam na respiração, são músculos acessórios. O esternocleidomastoide também são músculos acessórios, tá? E tem o músculo reto abdominal, que também é um músculo da expiração forçada. Tá? Mas é claro que, sem dúvida nenhuma, o principal músculo da respiração é o nosso músculo diafragma. Tá? Então, aqui são músculos auxiliares, né, da nossa respiração. Tá? Os escalenos, esternocleidomastoide, os intercostais internos, intercostais externos, o reto abdominal. Tá? O ar entra e sai do pulmão por diferença de pressão, né? Então, o que acontece? Quando o diafragma abaixa, o ar entra. Quando o diafragma sobe, olha lá, ó, a diferença, né? O diafragma sobe, ó, como ele está alto aqui, ó, o ar, ele expulsa, ele empurra o ar. E quando o diafragma baixa, ele acaba fazendo uma pressão negativa e faz com que o ar entre. Tá? Então, a mesma coisa aqui, ó. O diafragma baixa na inspiração e ele sobe na expiração. Ok? Aqui, de novo, ó, só para mostrar o músculo diafragma para vocês. Tá? A posição do diafragma dentro do nosso corpo. Lá o músculo diafragma. Tá? O movimento das costelas, né? Então, uma posição de raio-x, ó. Olha aqui o ângulo costofrênico que eu falei para vocês.
Se o camarada tem um derrame pleural, esse ângulo fica reto, né? O pulmão fica reto, não tem esse ângulozinho. Aqui no cadáver, né? A relação coração-pulmão. Tá? E era isso quanto ao nosso sistema respiratório. Ok? Pesada a aula de hoje, hein, gente? Eu considero a mais difícil de todo o semestre. Tá? Eu creio que a anatomia seja muito importante, que a gente, de vez em quando, faça uma reciclagem, né? Algumas matérias a gente tem que fazer sempre reciclagem, né? Tem sim, com certeza. Porque eu já fiz anatomia, quando eu fiz educação física, e muita coisa eu já não lembrava. Aham. É isso aí, tem que estar sempre relembrando. Ana, até dia 30 saem as notas. Tá? Gente, para quem chegou atrasado, eu vou refrescar. Eu vou, já acho que não tem mais nada da aula, vou já interromper a gravação para não ficar tão grande.